Pai do Senhor, hoje nós estamos mais um dia no nosso estudo, primeiro dia do ano de 2019, completando o nosso live de número 110, um estudo em sequência, como conquistar as promessas de Deus. Na verdade, eu tenho falado como um livro, é um manual, né, de como a gente buscar conquistar um novo estilo de vida, e dentro desse manual existe os capítulos. Então cada vídeo é um capítulo deste manual, tá bom? Então vamos entender que não vamos olhar para a quantidade de vídeos, mas vamos focar na qualidade de cada vídeo que você vai assistir, na qualidade do que Deus vai te dar em cada vídeo que você assistir, em cada capítulo que você assistir, tá certo? Então tem pessoas entrando, tem muita gente entrando no propósito, tem muita gente me procurando e perguntando como é que entra no propósito. Por quê? Porque o testemunho de vocês tem edificado a igreja, edificado as pessoas têm entendido que existe promessas em nossas vidas, mas para cada promessa existe uma condicional, não é verdade? E essa condicional é exatamente a atitude correta diante de Deus, de acordo com a palavra que nós estamos buscando na Bíblia, como a gente caminhar para conquistar as promessas de Deus para nossas vidas, né? Gente, olha, hoje eu quero voltar a um tema que nós falamos há um ano atrás, tá? O nosso estudo, ele está completando um ano. Hoje eu postei, lembrando o live de hoje, e com o tema, né, o domínio de Satanás sobre a mente do ser humano. Eu gostaria que vocês estivessem divulgando esse vídeo, tá, gente? É muito importante. Divulguem na sua página, divulgue para seus amigos, tá? Não pensa assim, mas ele já mandei tanto, ele reclama, então ela não dá atenção, papapá. Eu tenho uma pessoa que está inclusive aí, que está dentro do propósito, já tem 2 meses mais ou menos. Essa pessoa já recebeu várias promessas de Deus na vida dela. Deus tem trabalhado na vida dessa pessoa de uma forma tremenda. E essa pessoa, no primeiro dia que ela assistiu um live meu, ela colocou nos comentários, e a primeira coisa que ela falou foi isso: pastora, eu confesso que eu relutei muito para te aceitar como amiga. Eu relutei muito para entrar nos teus vídeos, mas hoje eu assisti o primeiro e eu digo à senhora, eu não vou mais parar. E essa pessoa iniciou, e essa pessoa tem 2 meses no máximo dentro do propósito, tá dentro do propósito firme, é um vídeo por dia, às vezes mais de um vídeo por dia que ela assiste, e assiste todos os lives, ela tá lendo a Bíblia, e é impressionante o que Deus está fazendo na vida dela, tá? De cura, a libertação, a transformação da vida dela é impressionante, tá? Mas ela falou, pastora, eu confesso, eu relutei muito para te aceitar como amiga, eu relutei muito para entrar nos teus vídeos, mas então vamos entender uma coisa, gente. Tem muita gente entrando, se você mandar, não importa, insista. E na realidade quem insistiu fui eu. Quem é que estava mandando para ela meus vídeos fui eu. E uma hora ela aceitou e está aí recebendo as promessas de Deus na vida dela, da família dela, e edificando vidas, porque através do testemunho dela tem edificado vidas, e vidas têm vindo para entrar no nosso propósito também por conta de testemunhos. Então o testemunho é muito importante. O testemunho, eu falo sempre, o teu testemunho é para edificar vidas e para glorificar o nome de Deus. Tá bom? Então, fala o que está acontecendo com você, coloca aí o que está acontecendo com você, o que Deus tem mudado na sua vida, tá? O que Deus tem feito na sua vida, coloca, tá certo? Porque Deus se agrada disso e é para a glória do nome dele. Tá bom? É para a glória do nome dele, é para a glória do nome de Deus que os testemunhos são dados, tá bom? Então compartilhe
compartilha com os teus amigos, não importa quem faz o mover é o Espírito Santo de Deus. Deus não nos pede para convencer ninguém a nada, gente. Deus nos pede para subir num alto monte e proclamar o Evangelho, amém? Ou seja, ser ousado. E este vídeo é uma proclamação do Evangelho, tá? Do Evangelho do arrependimento. É o verdadeiro Evangelho, o Evangelho dos últimos dias que nós temos que pregar e viver esse, o Evangelho do arrependimento, tá bom? Então, Deus não nos pede para convencer ninguém. Deus nos pede para divulgar, ou seja, subir no alto monte e proclamar. Amém? Então, seja ousado, seja ousada, tá certo? E faça, e deixa que o Espírito Santo de Deus é ele quem vai convencer, tá bom? As pessoas. Então, veja bem, nosso propósito, esse estudo está completando 1 ano, amanhã está completando 1 ano que eu postei o primeiro vídeo, é aquela introdução ao estudo, que eu postei o primeiro vídeo, então está fazendo 1 ano. E esse propósito, na realidade, esses vídeos, a intenção, pelo menos do meu coração foi, talvez Deus tenha usado isto para colocar o meu coração para que eu desse início a esse estudo, porque na realidade eu tenho visto, Deus tem me provado como ele tem estado presente nesses estudos, como Deus tem estado presente nesse propósito, porque são inúmeras as pessoas que têm me procurado de todas as idades, tá? De criança, como a gente teve aqui testemunho semana passada, no final do ano passado, de crianças de 6 anos de idade, de 5 anos de idade, de 3 anos de idade, adolescentes, jovens, pré-adolescentes, adultos e idosos, tá? Então, assim, são inúmeras pessoas que têm me procurado com inúmeros problemas, tá? E todos os problemas, todos, sem exceção, é só você fazer a sua parte, porque para Deus não existe absolutamente nada impossível, tá bom? Nada, absolutamente nada. Quando você chega para mim, quando chega alguém para mim, seja lá qual for o problema, eu nunca, absolutamente nunca eu desisto ou eu não, porque eu sei que nada para Deus é impossível. Eu sei que Deus pode. Eu tô aqui fazendo a minha parte, é como eu falo sempre. Deus, ele tá enviando para você. Se você tá me assistindo agora, é porque Deus tá me enviando até você. Deus tá te dando a oportunidade de você conquistar a tua promessa. Seja lá qual for, não importa o tamanho do gigante, não importa o que o médico fala, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que o diabo proclama, não importa, tá certo? Se Deus colocou você até mim, se Deus colocou esse vídeo meu até você, é porque Deus tem um propósito na sua vida, tá certo? Então Deus está te dando a oportunidade de conquistar a tua promessa, tá bom? Deus faz a parte dele, que é o impossível. O impossível. Eu tô tentando fazer a minha parte com excelência. Tô tentando nos lives, com as pessoas no telefone, com mensagens, aconselhando, orando. Tô tentando fazer a minha parte com excelência. Agora, a tua parte é só você que vai fazer. Tá certo? Deus não faz, eu não faço, ninguém vai fazer a tua parte. Então, a tua parte é tomar a atitude. A tua parte é tomar a atitude de colocar em prática aquilo que você está aprendendo aqui, que Deus está te dando a oportunidade. Eu falo te dando, mas Deus está nos dando, porque esta oportunidade também é para mim, tá? Deus tem transformado o meu caráter, vocês não têm ideia. Eu falei isso aqui semana passada, vocês não têm ideia do que Deus tem feito na minha vida através desse estudo. Tá? A cada vez que eu ministro, a cada vez que eu oro por alguém, a cada vez que Deus opera um milagre através da minha vida, a cada vez que Deus me coloca uma situação, eu estou aprendendo e eu estou recebendo, tá? E estou praticando também, porque Deus cobra de mim em primeiro lugar. Deus cobra de mim a obediência para depois fazer efeito na tua vida. Eu costumo dizer sempre isso. Quando a palavra que sai da tua boca
é a palavra de Deus e ela primeiro faz efeito na tua vida em primeiro lugar, então ela vai sair com poder, unção e autoridade para fazer efeito na vida das pessoas. Agora, se a palavra que sai da tua boca sai como acusação, sai como uma acusação para as pessoas, então aí vai ser mais uma palavra perdida aí no tempo. Tá bom? Porque Deus não está nesse negócio. Deus quer Ele falar, Deus quer Ele te usar, tá bom? Para que faça efeito na vida das pessoas. Então, há um ano atrás, esse estudo foi iniciado por conta de vários suicídios de pastores e líderes de igreja cristãos que houve no ano de 2017. Então, aquilo me chamou muita atenção. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito porque a coisa tá muito sério. E infelizmente isso continua. Tá? Então eu estava olhando e eu estava vendo umas estatísticas e as estatísticas que eu encontrei foram 8, isso dos que a gente sabe, que é divulgado. 8 pastores tiraram a sua vida esse ano. 8 pastores brasileiros. Americano eu só soube de 1. 8 pastores brasileiros e 1 americano tiraram a sua vida esse ano, suicidando. E essa semana eu vi aí que tentou o suicídio, mas o pessoal estava passando e ajudou ele e não deixou que ele morresse. Mas tá aí. E isso é um assunto muito polêmico. Isso é um assunto muito polêmico e que eu tenho visto algumas coisas e interessante que dentro das coisas que eu vejo, o comentário das pessoas com relação a isso, ao suicídio de líderes religiosos, ao suicídio de pastores, ao suicídio de cristãos, de crentes, você sempre encontra uma cobrança dentro disso. Você sempre encontra uma cobrança dentro disso. E a cobrança é sempre a igreja. A igreja tem que entender que o pastor não é um semideus. A igreja tem que entender que os pastores não são super-heróis. A igreja tem que entender que tem que mudar para poder ajudar os pastores. A igreja tem... Vamos entender uma coisa, gente. Dentro do nosso estudo, nós temos visto exatamente isso. É muito fácil a gente buscar um culpado para os nossos erros. É muito fácil. Eu não estou falando de suicidas focado, eu estou falando no geral. Nós temos visto isso dentro do nosso estudo, que é muito fácil a gente arranjar culpados para os nossos fracassos, a gente arranjar culpados para os nossos erros. Na realidade, nós estamos sempre arranjando culpados, né? A gente arranja culpado para o fim do nosso casamento, o nosso marido é sempre culpado, a nossa esposa é sempre culpada, não é verdade? Os nossos filhos são culpados, nossos pais, aquele que me abusou lá atrás, meu pastor, a minha igreja, meus irmãos, a gente está sempre arranjando comentários exatamente de pessoas culpando a igreja. Eu não estou inocentando a igreja. Eu não estou dizendo que a igreja está agindo corretamente. Eu não estou dizendo que a igreja está honrando seus pastores. Infelizmente, isso não é verdade. Infelizmente, não está mesmo. A igreja não tem honrado seus pastores. A igreja não tem. Quando eu falo igreja, eu estou falando de um modo geral. Tá? Não são todo mundo. Claro, óbvio que tem pessoas que honram, tem pessoas que oram por seus pastores, mas eu estou falando de um modo geral. A igreja não tem feito isso. Realmente não tem. A igreja tem vivido carnalidade dentro da casa de Deus. Essa é a verdade. Muita divisão, muita facção, muita briga por títulos, muita briga por cargo, muita falta de perdão, fofoca interna,
intriga, e isso tudo é carnalidade, aonde a palavra de Deus diz que 6 pecados Deus odeia, mas o 7º ele abomina. Abominar é mais do que odiar. Tá? E o pecado que Deus abomina é contenda entre irmãos. Tá? Então, assim, a igreja realmente tem vivido momentos de carnalidade, não é verdade? Infelizmente, não é só isso, não é só fofoca, mentira, intriga, não é só isso. Infelizmente, a gente está vendo também como está normal dentro das igrejas o adultério, a pornografia, o falar torpe. Infelizmente, nós temos visto isso, mas isso não justifica o suicídio de pastores. Isso não pode justificar o suicídio de líderes religiosos, tá? Isso não pode justificar. Isso não existe, gente. Nós estamos aprendendo dentro desse estudo que nós temos que assumir nossos erros. Nós estamos entendendo que eu não posso permitir que pessoas escrevam a minha história. Tá? Eu tenho que escrever a minha história. Eu sou o dono da minha história. E dentro desse estudo nós estamos vendo passo a passo dentro da palavra, como a gente escrever como a gente viver neste mundo sem se ferir com o mundo e sem ferir ninguém, sem se ferir com as pessoas e sem ferir as pessoas, tá? E é a palavra de Deus que ensina, é ela que argue. Então, nós estamos vendo dentro da palavra como a gente andar dessa forma, como a gente viver nesse mundo sem se ferir com as pessoas e sem ferir as pessoas, tá? Então, nós não podemos estar justificando um erro com o outro, tá? Nós não podemos estar justificando um erro com o outro. Nós temos que assumir nossos erros e buscar mudança e buscar ajuda. Hoje, infelizmente, mas é muito normal pastores, líderes evangélicos com depressão. Hoje é muito normal pastores, líderes evangélicos com ansiedade. Hoje é muito normal pastores, líderes evangélicos com enfermidades psicossomáticas, enfermidades na pele, enfermidade no estômago, com câncer, com enfermidade nos ossos e enfermidade no psique, que é os distúrbios mentais. Então, os toques, os transtornos, não é verdade? Da mente. Então, nós não podemos justificar uma coisa com a outra. Tá bom? Então, veja bem, nós temos entendido que eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a mim mesmo. A Bíblia diz que nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, ou seja, são espirituais. E nós temos que entender isso e começar a usar as nossas armas espirituais. Amém? Suicídio, na realidade, é um transtorno na mente causado pelo acúmulo de lixo. O que é uma enfermidade psicossomática? É o somatório de lixo dentro de nós. É o somatório de raiva, o somatório de ódio, o somatório de complexos, o somatório de tristeza, de amargura, é o somatório disso tudo dentro de nós. Então, gera depressão, que é um transtorno na mente e que vai levar ao suicídio, se a pessoa não cuidar. Vamos entender uma coisa, gente. O tema de hoje é o domínio de Satanás sobre a mente do homem. O domínio de Satanás sobre a mente do homem, tá? E, na realidade, eu já falei sobre isso aqui, eu volto a falar. A maioria dos suicidas, se não todos, ouvem vozes mandando ele cometer o suicídio. A maioria dos suicidas ouve vozes
dizendo, olha, faça isso, faça aquilo, tá? Se não houve vozes audíveis, porque o diabo fala, tá? Então, se não houve voz audível, houve na mente, porque nós temos entendido que a nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha. E nós temos que nos conscientizar disso, gente. Se nós não nos conscientizarmos de que a nossa mente é um campo de batalha, nós não vamos vigiar a nossa mente. Se nós não nos conscientizarmos que a nossa mente é um campo de batalha e que Satanás e os demônios têm legalidade dada por Deus para lançar setas na nossa mente. Se nós não nos conscientizarmos disso, nós não vamos conseguir lutar e rejeitar a ação demoníaca na nossa mente, tá? A ação demoníaca na nossa vida através dos nossos pensamentos, tá? E o suicida, ele leva sim, é o diabo trabalhando na mente da pessoa. É o diabo trabalhando na mente da pessoa. Eu tenho dado aqui testemunhos de crianças, de adolescentes, de idosos que provam o que eu estou falando, que provam que o diabo trabalha na nossa mente. Então, para que a gente possa lutar contra isso, para que a gente possa buscar respaldo bíblico para poder a gente lutar contra isso e vencer o diabo na nossa mente, nós temos que tomar consciência disso. Tá? Nós temos que tomar consciência disso. Tem pessoas que entram em contato comigo e falam, pastora, o diabo sempre trabalhou, pegou pesado na minha mente. Sempre trabalhou muito pesado na minha mente. E é isso. Ele sabe o lixo da alma. Satanás, ele não conhece o nosso futuro daqui para frente. Ele não conhece o que está dentro do nosso coração, da nossa mente. Ele não lê mente, tá? Então, esse negócio de dizer, não, porque eu estava repreendendo na minha mente, gente, isso é perda de tempo, isso daí não é bíblico, tá? E para com isso, tá? Porque o diabo não lê mente, não lê pensamento. Então, como é que você vai repreender o diabo com a tua mente? Isso não existe, tá? Ele só ouve a tua voz. Tá bom? Então, ele não sabe o que tem nos nossos pensamentos, ele não lê nossos pensamentos, ele não sabe o que tem aqui no nosso coração, as nossas vontades, ele não sabe o nosso futuro. Tá bom? Daqui pra frente, tá bom? Mas desde que você estava no ventre da sua mãe até o dia de agora, ele sabe. Muito melhor do que você. Tá certo? Porque ele não é burro, Satanás é um ser inteligentíssimo que Deus é quem fez, tá bom? Para servir a ele, tá? Então, vamos entender que ele sabe desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe até hoje. Então, ele sabe o lixo que tem dentro de nós. Ele sabe muito bem as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas fraquezas. E ele vai atuar em cima das nossas fraquezas. Óbvio, óbvio. Por exemplo, se a minha fraqueza é mentira, mas eu não tenho uma fraqueza de pornografia, óbvio que Satanás ele não vai me tentar com a pornografia, ele vai me tentar com a mentira. Ele vai me fazer pecar diante da minha fraqueza. Nós estávamos vendo isso alguns vídeos atrás, quando a gente fala que a gente vai voltar para cá sobre isso, sobre a concupiscência da carne. Tá? Que é o que é a concupiscência da carne? É exatamente o desejo da nossa carne. É a nossa fraqueza. A concupiscência da minha carne é a minha fraqueza. Tá? A fraqueza da minha carne. Então, o diabo sabe da minha fraqueza melhor do que eu. Melhor do que eu. Então, ele vai me tentar em cima da minha fraqueza. Então, ele vai me tentar em cima da minha fraqueza. Então, e isso daí ele vai atuar onde? Aqui, ó. Por quê? Porque tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Então nós temos que nos conscientizar disso, gente. Vamos entender uma coisa. Eu falo sempre isso. Nós não temos que ter medo de Satanás. Nós não temos que ter medo do diabo.
Nós não temos que ter medo de nada, até do homem. A palavra de Deus diz, por que você vai se preocupar com o homem que é mortal? Por que você vai ter medo dele? Por que você vai temer o homem que é mortal? Pelo que ele possa vir a te fazer. Teme a Deus, amém? Então, o único medo que nós temos que ter, o único medo que o cristão tem que ter, é medo do pecado. Porque o pecado é a única coisa que nos separa de Deus, tá? A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. O Satanás, o diabo, ele está ao derredor. Mas se você teme a Deus, ele vai botar o anjo dele ao teu redor para te proteger, tá certo? Então você não tem que ter medo do diabo. Se você assistir meus vídeos, você vai ver que a minha prioridade é Deus em primeiro lugar, é a palavra dele, mas Satanás e os demônios, eles não podem ficar fora do nosso estudo. Não pode? Porque nós temos que ter consciência de que eles existem. Tá? E temos que ter consciência da legalidade que nós podemos dar a ele na nossa vida. Então, nós temos que falar disso, tá bom? Mas a prioridade nossa é Deus. A prioridade nossa é Jesus. O temor tem que ser a Deus. O temor tem que ser a Jesus. A Trindade. Amém? E não a Satanás. Ou seja, o medo a ele. Nós temos que respeitar, porque a Bíblia não nos respalda a desrespeitar Satanás, tá? Aquele burro, aquele não sei o que, vai pro inferno, vai pro vale de fogo de ardente, vai pro nada disso. Deus não nos dá respaldo nenhum de tu enviar ele para canto nenhum, de tu fazer juízo com ele. Isso é juízo, tá? Lançar o diabo no tal lugar, como muito crente por aí faz, você está lançando juízo, e Deus não nos dá respaldo para isso. Ao contrário, nós já falamos sobre isso. Lá em Judas a gente vê quando o arcanjo Miguel está contendendo com Satanás pelo corpo de Moisés, e o arcanjo Miguel diz exatamente isso, tá? Que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda, ou seja, que o Senhor te envie para onde Ele quiser, que o Senhor faça de você o que Ele quiser. Tá? A nossa missão, o que nós temos que fazer é repreender o diabo em nome de Jesus, tá bom? Não precisa mandar ele para canto nenhum. Tá certo? Porque ele já está condenado, mas ele não foi ainda julgado e lançado no inferno. O inferno está fechado, a chave está na mão de Jesus. Tá bom? Então, Senhor, entrego nas tuas mãos todos os demônios que saíram da vida de fulano, de Beltrano, tá aqui, ó, nas tuas mãos. Envia para onde o Senhor quiser, para que a gente não sofra retaliação. É isso que você tem que fazer, tá bom? Então a Bíblia não nos respalda a agredir, atingir, nem desrespeitar o diabo. Tá certo? Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Então, mas nós temos visto o domínio de Satanás sobre a mente do homem. Nós temos visto, basta você ligar a televisão, você saber de alguma notícia, tá aí. O domínio de Satanás na mente das pessoas leva as pessoas a matar, leva as pessoas a estuprar, leva as pessoas... Óbvio, claro que Satanás, ele é o tentador. Tá? Que fique bem claro isso. Ele é o tentador. Você cai por opção própria. Tá bom? O diabo, ele é o tentador. Você cai por opção própria. Tá bom? Principalmente o cristão. Principalmente aquele que conhece, aquele que confessou, aquele que está andando, buscando andar na presença de Deus, aquele que tem a certeza que o Espírito Santo de Deus está nele. Tá bom? Então, porque principalmente o crente tem mania de botar a culpa no diabo das besteiras que faz. Ah, o diabo é sujo mesmo. É sujo sim, mas você caiu porque você quis, tá? O diabo é astuto sim, mas você caiu por opção própria. Tá? O diabo, ele vai te tentar, a gente tava vendo sobre isso, a gente vai voltar a ver sobre isso. O diabo, ele vai nos tentar em cima da concupiscência da nossa carne, tá? Então, assim, quando a tentação externa se une à concupiscência interna, ela dá luz ao pecado. Ou seja, digamos que a minha fraqueza é a mentira. O diabo sabe. Então ele vai me tentar desta forma. Ele vai me tentar com a mentira. Ele sabe que a minha fraqueza é a mentira. Então ele vai me tentar na mentira. Então, quando a tentação externa, que é a tentação de Satanás, se une à concupiscência interna, que é a minha fraqueza, então ela gera o pecado. Então, eu preciso lutar contra
a tentação externa, que é a tentação de Satanás sobre a minha vida, sobre a minha concupiscência interna, sobre as minhas fraquezas, sobre as fraquezas da minha carne. Então eu tenho que lutar contra isso para que resistir ao diabo, sujeitar a Deus, resistir ao diabo para que ele possa fugir de mim. Tá? Você não tem a menor condição de resistir ao diabo se você não se sujeita a Deus. Preste atenção no texto. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, primeiro é sujeitar a Deus, ou seja, obediência à palavra de Deus, ou seja, temor a Deus, medo do pecado. Se nós não nos sujeitamos a Deus, nós não conseguimos resistir à tentação do diabo, tá bom? Resistir às tentações, não. Então, primeiro é a obediência à palavra dele, tá certo? Então, veja bem, nós temos entendido tudo isso, nós temos entendido o domínio de Satanás sobre a mente do ser humano. Óbvio, claro, que tem pessoas que o diabo, ele toma literalmente a mente das pessoas, tá? Meu esposo, Pastor Robinho, quando ele estava, antes de eu conhecê-lo, pouco antes, já no final já do diabo perder a vida do meu marido, o diabo sempre usou muito a mente dele, óbvio, ele servia ao diabo, ele tinha vários pactos com Satanás. Então, só que tinha momentos que ele ouvia, tinha momentos que ele sabia que a boca dele estava falando, ele sabia que o corpo dele estava movendo, mas ele não tinha domínio sobre ele. Ele não tinha domínio sobre a voz, a boca, ele não tinha domínio sobre o corpo. Ou seja, o diabo já estava dominando a vida dele. Claro, óbvio que existe isso. Muitas vezes ele era preso, o diabo botava ele na cadeia, tirava ele da cadeia e ele não sabia. Botava ele na cadeia, tirava ele da cadeia e ele não sabia que tinha sido preso. Tá? Ou muitas vezes botava ele na cadeia e ele só ia ter a consciência quando ele chegava nela. Então, Satanás, ele usava muito ele dessa forma. Mas isso por quê? Porque ele não tinha Cristo, ele tinha vários pactos, tá? Ele tinha vários pactos, ele tinha feito por livre, espontânea vontade tudo isso. Então ele deu, ou seja, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não conhecem a Cristo, que não servem, tá? Então pode acontecer sim, claro que pode acontecer. Eu me lembro de um fato que teve aqui nos Estados Unidos, lá na Flórida, há alguns anos atrás, um homem, no meio de uma ponte, ele estava nu e ele estava comendo o rosto de um outro homem vivo. As pessoas paravam, as pessoas passavam por ele, viam a pessoa que ele estava comendo o rosto, era um mendigo, e ele estava comendo, as pessoas paravam nos carros para ver se conseguia ajudar a pessoa, o rapaz parava com aquilo, e esse homem que estava comendo o rosto do rapaz lá, do mendigo, ele rugia. Ele rugia. Quando as pessoas paravam, que iam pra cima dele, ele ia como se fosse um bicho pra cima das pessoas, sabe? Como um bicho. Então as pessoas corriam, chamaram a polícia e não podiam ajudá-lo. Então, e isso daí, com certeza, o diabo já estava naquele homem, até mesmo porque ele estava gruindo, né? Como um bicho. E foi uma droga. Tá? Na época, eu não me lembro exatamente, Crocodile, se eu não me engano, foi essa a droga que ele estava usando, que chama-se crocodilo, que é uma droga que, eu não me lembro se foi essa, gente, que com o tempo vai deixando a pele das pessoas como de um crocodilo, e cresquenta como um crocodilo. E se eu não me engano foi essa droga, eu não estou recordando agora, mas foi aqui nos Estados Unidos, foi aqui na Flórida isso. Então, numa situação dessa, a pessoa já foi tomada pelo diabo. Tem muita gente que mata uma outra pessoa e não sabe o que fez. Tem uma pessoa aqui nos Estados Unidos, aqui perto da minha casa, numa cidade aqui perto da minha casa, que ele matou o pai, a mãe e a sobrinha. Ele amava esta menina, uma criança. Ele amava esta menina. E ele tinha problema.
Óbvio que ele tinha problema com droga, e parece que ele tinha problema também com a esquizofrenia. Era um jovem. E ele matou o pai, a mãe, e matou essa sobrinha, e ele saiu, foi embora com a faca na mão, todo sujo de sangue, e depois ele próprio foi na delegacia, ainda todo sujo de sangue, com a faca, para poder se entregar. E óbvio, claro, que inclusive eu soube até que ninguém da família conseguiu perdoar ele, e ninguém vai lá, parece que ele pegou prisão perpétua, e ele está aqui perto. Foi até bom falar sobre isso, porque quando eu soube disso, Deus tocou meu coração para poder eu ir lá com o pastor Robinho, fazer uma visita para essa pessoa, para esse jovem lá. Então são situações que o diabo toma a pessoa, ele já tomou a mente da pessoa, tá? E opera. E do meu marido era assim. Só que o pastor Robinho, a princípio, ele sabia o que ele estava fazendo, ele não tinha domínio sobre o corpo. Ele via que a boca falava, que o corpo agia, mas ele não tinha domínio sobre ela. Só que uma época depois, então aí ele começou, foi quando eu entrei na vida dele. Foi assim que isso já estava acontecendo, foi quando Deus me colocou na vida do pastor Robinho, que ele já não lembrava mais de nada. Ele já não lembrava, ele não tinha mais consciência de nada. E ele começou a ficar com medo, que as pessoas chegavam para ele, falavam assim para ele: ô cara, tu tava lá em tal lugar e fizesse isso. Ele dizia: eu estava lá, eu fiz. Então ele começou a ficar com medo. Foi quando ele começou realmente a ficar com medo, porque ele já não estava lembrando mais do que ele estava fazendo. Logo que isso estava começando a acontecer, foi quando Deus me colocou no caminho do meu marido, lá em Salt River, aqui em New Jersey. Foi quando eu conheci que toda a nossa história começou. Mas falando do domínio, tá? Claro, óbvio que o diabo pode sim dominar a mente de uma pessoa para ele fazer o que ele quer através daquela pessoa. Agora, isso são legalidades. A pessoa já não tinha Deus e já estava dando legalidade para tudo isso, né? Então acontece sim, tá? Mas a maioria das vezes o diabo usa a mente, nossa mente, para nos induzir a fazer, tá? Então ele usa a nossa mente para nos induzir a fazer. Normalmente é isso que acontece. Tem pessoas que ouvem vozes dizendo: faça isso, se joga da ponte, faça aquilo, dê um tiro na cabeça, mata alguém. Teve uma pessoa, uma mulher aqui em Nova York, que ela matou os 3 filhos e esquartejou, parece, alguma coisa assim, e ela disse: eu ouvia uma voz dizendo, mandando eu matar meus filhos. Eu ouvia uma voz mandando eu matar meus filhos. E nós vemos, né, gente, que realmente tem que ser ação de Satanás, tem que ser ação demoníaca na vida de uma pessoa para poder uma pessoa tomar uma atitude dessa, né? Não pode, uma pessoa consciente, na sua sã consciência, ela não vai fazer algo assim, não é verdade? Então, assim, eu soube de uma pessoa que era assim mesmo. E isso é também, veja bem, pessoas que têm depressão pós-parto, a depressão pós-parto, muita gente mata seu filho, o bebê, na depressão pós-parto. E muita gente diz mesmo: eu ouvia uma voz dizendo, mata essa criança. Tem muitas mulheres que mataram e que continuam matando seus filhos com a depressão pós-parto. Teve uma aqui uma vez que jogou a criança lá de cima, acho que ainda estava no hospital ainda, não, estava em casa já, jogou a criança lá de cima do andar, não sei, lá de cima. E ela disse: eu ouvi uma voz mandando eu jogar. Então, o diabo, ele toma a mente da pessoa, direciona a pessoa a fazer. Tá? É por isso que nós temos que ter a consciência disso. Eu tenho que ter a consciência de que o diabo, ele tem legalidade na minha mente. Mas eu tenho que ter a consciência maior que a minha mente é minha. E quem manda nela sou eu. A palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus nos exorta
exorta, Paulo principalmente, nos seus livros, nos exorta a buscar as coisas do alto, a pensar nas coisas do alto. Uma mente em Cristo traz paz à alma. A alma são sentimentos, emoções, vontades e pensamentos. Então nós temos que entender e ter consciência disso para poder nós começarmos a cuidar dos nossos pensamentos, tá? A cuidar dos nossos pensamentos, porque o suicida é isso aí, gente. É isso aí. Infelizmente, são vários pastores, esposas de pastores, líderes que estão sofrendo de depressão, que estão sofrendo com ansiedade. Então, eu posso dizer para você claramente, esse estudo é para todo mundo. Esse estudo não é só para crente. Esse estudo não é... Eu aqui não falo de religião. Você vê que eu não falo... Mal eu falo da minha igreja, mal eu falo do nosso ministério. Então, nós estamos aqui para falar de religião. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é para todos. Então, na realidade, esse estudo, e eu deixo bem à vontade exatamente por conta disso. Porque o espírita, o ateu, o macumbeiro, o sei lá qual religião, não importa, gente, não importa qual é a tua religião, não importa qual é a tua crença. Então, nós estamos aqui falando da palavra e é só Ele que cura, é só Jesus que cura, que liberta, que transforma, que salva, é só Ele. E nós estamos aqui para abrir nosso coração, para deixar que Ele venha nos convencer. Tá? Então, se você não acredita em Jesus, se você não acredita em Deus, então faça uma prova. Então entra aqui no estudo e deixa ele trabalhar. Se Deus ou Jesus não existir, então nada vai acontecer com você. Você não vai ser convencido a nada. Mas se ele existir, óbvio, claro, eu já vivi isso aí também. Eu já vivi essa incredulidade. Eu sei do que eu estou falando. Tá? Então, é só o Espírito Santo, literalmente, para convencer uma pessoa. Então, é necessário você ter consciência. É necessário você ter consciência de que a mente é tua e que você pode dominá-la. Tá? Óbvio que a gente tem falado sobre isso. Eu não posso evitar que pensamentos maus venham na minha mente, mas eu posso evitar, sim, que eles permaneçam na minha mente, sujando minha alma, meu sentimento, minhas emoções e me levando a ter atitudes disfuncionais. Eu posso evitar isso. É você buscar sabedoria para poder você conversar comigo. Tá? Ou seja, se você tem alguma dúvida do que você está falando, fala com educação. Tá? Fala com educação. E não entra pessoas que se dizem cristãs, entram aí dizendo que eu estou falando abobrinha, ou me chamando dessa senhora, não respeita a minha posição diante de Deus, o meu chamado diante de Deus. Tá? Então já prova que não está tendo atitudes cristãs. Você não é obrigado mas você pode ter educação e sabedoria para conversar. Pastora, olha, eu não acredito, eu não creio, porque teve uma que falou assim, mas a senhora está falando aí de pecado, foi até com a questão dos autistas, tá? E que nem tudo é pecado e que porque a palavra de Deus, a Bíblia fala de um fato que os discípulos perguntaram, Senhor, foram eles... Vou ler o texto. João 9:1-3 diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Vamos entender uma coisa, gente. Óbvio, claro. Deus não trabalha dentro de caixinha que a gente bota, nem de regras do homem. Tá? Deus trabalha da forma que ele quer. Esse texto aqui que essa moça entrou falando, que só tem esse texto que fala disso, esse texto aqui mostra que Jesus disse que aquele homem não tinha pecado. Olha a expressão que Jesus usou, tá? Quando eles perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Olha a expressão que Jesus usou. Nem ele, nem seus pais pecaram. Nem ele, nem seus pais pecaram. Quer dizer, Jesus está dizendo que nem ele, nem os pais são pecadores? Claro que não. Se você tomar esse texto ao pé da letra, você vai dizer isso. Você vai dizer, não, nem ele, nem o cego, nem os pais eram pecadores.
E isso não é certo, porque a palavra de Deus diz que Deus não encontrou nenhum justo na terra. Todos nós somos pecadores. Amém? Todos nós somos. Jesus quis dizer aqui que aquele homem não tinha pecado. Ou seja, que aquela enfermidade não era provocada pelo pecado dele nem dos pais dele. Tá? Óbvio que aquele homem era pecador e que os pais também eram pecadores. Óbvio que os antepassados, quando a Bíblia fala dos pais, ele está falando dos antepassados. Óbvio que aquele cego, como os antepassados dele, eram pecadores sim. Mas Jesus quis dizer que aquela enfermidade não veio porque eles pecaram. Mas Jesus quis dizer que aquela enfermidade foi permitida por Deus para que Deus se manifestasse através da vida dele, tá? Ou seja, para que o nome de Deus fosse glorificado através daquele cego. É isso que Deus quis dizer, tá? O Senhor não quis dizer que eles não são pecadores, que eles não pecaram. O Senhor quis dizer que aquela enfermidade não foi ocasionada pelo pecado, mas sim para glorificar o nome de Deus, não é verdade? Ou seja, para que ele fosse curado e o nome de Deus fosse glorificado. Veja bem, eu orei por um autista que esse garoto, que na época devia ter uns 9 anos de idade, ou um pouco mais, essa faixa de 10, 11 anos de idade, um pouquinho mais, uns 10, 12 anos, 11 anos de idade, isso. Eu orei por esse garoto, e esse garoto tinha aquele diagnóstico do homem de autismo, mas aquele de último grau lá, aquele que o garoto não fala, ele não se chega a ninguém, ele não aceita ninguém chegar junto dele, ele não chega junto de ninguém, e ele não fala, ele fica retraído. Então é aquele diagnóstico daquele autista que vive no seu mundo lá, tá? E eu orei por esse garoto. Eu orei por ele, e assim que eu acabei de orar, o garoto começou a falar, tá? E depois que eu orei por esse garoto tem melhorado a cada dia. A cada dia. Hoje você olha para ele, se você olhar para ele e você não percebe que ele é uma criança autista, tá? Ele já se integra com as pessoas, ele já se integra e já fala normalmente. Eu acabei de orar, ele começou a falar e falar normal, tá? Então foi rompida uma prisão da alma daquela criança, ou seja, estava aprisionado, a mente dele estava aprisionada. Agora, foi por conta que os pais se arrependeram? Não, os pais nem cristãos são. Os pais nem cristãos são, tá? Foi para a glória de Deus aquilo ali. Foi para a glória de Deus, tá? Mas nós vamos nos basear no que é mais comum, porque isso aqui só tem esse texto que fala isso. Tá? A Bíblia só tem esse texto que fala isso, tá? No entanto, existem vários outros textos que falam de pecados dos antepassados, tá? Tem um texto de Lamentações 5:7 que diz assim: nossos antepassados pecaram. Tá? Nossos antepassados pecaram e não existem mais, ou seja, já morreram. Nossos antepassados pecaram e já morreram. Mas é nós que sofremos por causa dos seus pecados. O que significa isso? Maldição herdada. Nós é que sofremos por conta dos seus pecados. Ou seja, vai passando de geração para geração. Tá? Então, existe sim, óbvio que existe, isso é fato, toda família tem maldições herdadas. Toda, não existe uma família que não tenha. Toda família vem de uma geração e passa para outras gerações. Toda família tem maldições herdadas, tá? É fato. É fato, tem pessoas que tomam aquele texto do Velho Testamento que diz que os filhos não morrem mais pelos pecados dos pais. É quando Deus ele rompe com isso, tá? Os filhos não morrem mais pelos pecados dos seus pais. Ou seja, como ele usa até um termo de os dentes não embotam mais com uvas verdes, né? O que significa isso, gente? Deus não está falando aqui de maldições herdadas. Deus não está falando aqui de maldições herdadas nem de enfermidades. O Senhor está falando de morte física. Porque antigamente era assim. Antigamente, quando uma pessoa pecava, lembra de Acã?
Acã foi assim. Acã pecou contra Deus e morreu ele, toda a família dele, tudo que era dele morreu, inclusive os boi, os empregados, tudo que era dele morreu. Tá? Então os filhos morreram pelos pecados dos pais. Tá? Então foi quando Deus cortou e Deus disse: agora cada um vai morrer pelo seu pecado. Está lá no Velho Testamento. Agora cada um vai morrer pelo seu pecado. Tá? Então, assim, Deus não está falando aqui, esse texto, tem muita gente que se justifica através desse texto. Tá? Isso não é maldições herdadas. Isso é morte física mesmo. Tá? Não tem nada a ver, tá certo? Ah, pastora, mas isso aqui está no Velho Testamento, Lamentações está no Velho Testamento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha para a tua descendência. Veja se você não tem dentro da sua descendência maldições. Maldições de enfermidades, o tal do colesterol, pedra nos rins, pedra na vesícula. Quando eu fui para o Brasil agora, orei por uma pessoa que tinha mais de 27 pedras na vesícula. Eu acho que o médico contou até 27, depois ele cansou. Ela tinha mais de 27 pedras na vesícula e eu não sabia. A pedra na vesícula não é feita pedra nos rins. A pedra nos rins sai. A gente faz algo, toma algo para sair, expelir. A pedra na vesícula não. A pedra da vesícula não pode sair. Se ela sair, a pessoa morre. Tem que ser operada. E ela estava com mais de 27 pedras na vesícula e ela ia marcar a cirurgia para poder tirar aquilo. E ela falou para mim que tinha várias pessoas da família dela que já tinham morrido por conta disso. Por quê? Porque a pedra correu e saiu. Então o médico disse: você não pode fazer esforço, você não pode pegar peso, porque se a pedra se deslocar, você morre. E dentro da família dela, da geração dela, várias pessoas já tinham morrido com isso. Então eu disse: não pode, eu vou orar por você agora e Deus vai te curar. E quando eu orei por ela e ordenei que aquilo saísse, rompemos a maldição, tá? Em nome de Jesus, rompemos a maldição da descendência dela, na vida dela e da descendência dela, e ordenei que aquilo saísse. A partir daquele momento ela não sentiu mais dor e a partir daquele momento ela foi curada. E inclusive, logo depois, 1 ou 2 semanas depois, ela descobriu que ela estava grávida. Tá? Então, se Deus não tem agido com misericórdia ali para poder curar ela, retirar aquelas pedras, ela tinha perdido o bebê também. Né? Consequentemente, ela teria perdido o bebê também. Então, e outra coisa, ela já tinha tomado vários remédios fortíssimos para dor, porque ela sentia muita dor, e a criança dela estava perfeita. Ela está grávida ainda. E antes da gente sair do Brasil mesmo, ela fez a ultra e o médico disse que a criança estava perfeita, o coração da criança perfeito. Tá? Então, assim, misericórdia de Deus alcançou aquela moça que era uma maldição herdada, tá? Era uma maldição herdada na vida dela. Então, todos nós temos, tá? Todos nós, o câncer é herdado, problema nos ossos também pode ser herdado, no sangue é herdado, o açúcar, tem várias enfermidades que são herdadas, que são maldições herdadas, tá? Então não tem como você questionar, não tem como você dizer que não é verdade, que isso é coisa de Velho Testamento, não tem. Eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que eu orei rompendo essa maldição com a pessoa, orei expulsando a enfermidade e a pessoa ficou curada. Nós temos uma criança que já foi dada esse testemunho. Essa criança foi curada dentro de um propósito, neto de uma pastora que faz o propósito conosco. Essa pastora perdeu o esposo dela com essa enfermidade. Ela perdeu o esposo dela com essa enfermidade, que também era pastor. Tá? Essa enfermidade chama-se síndrome nefrótica. É uma enfermidade nos rins que para a medicina não tem cura. Tá? E ela perdeu o esposo dela, que era pastor, com essa enfermidade, e antes do marido dela morrer, antes do pastor morrer, ele já viu o neto dele tendo uma crise. Ele já presenciou o neto dele tendo uma crise. Essa criança iniciou isso com 7 anos de idade. Ela passou uma foto para mim, ela mandou uma foto para mim, quando essa criança estava numa crise. Tá? Então ele estava todo inchado, ele sentia muitas dores, parece que no corpo todo, nas juntas, se eu não me engano,
sentia muita dor e ele já estava todo inchado, o olhinho desse tamanho. O avô, que morreu, presenciou o neto com 7 anos já com essa enfermidade. Maldição herdada. Quando ela entrou no meu live e ela entrou em contato comigo, eu liguei para ela e quando ela me contou isso, dessa história de que a criança tinha, o avô tinha morrido da mesma enfermidade e tal, eu falei logo para ela, isso é uma maldição herdada. E peguei a criança hoje está com 14 anos, é uma adolescente, tá? O adolescente hoje está com 14 anos, mas desde os 7 anos que ele sofria essa enfermidade, tá? Sofria muito, sofria de muitas dores, inchaços, ele sofria muito, que disse que era muito dolorida. E quando eu liguei para lá, o garoto não tinha ido para a escola ainda, eu pedi para chamar o garoto, e são cristão, óbvio, né? Ela é pastora, e eu perguntei para ele, você acredita que Jesus vai te curar hoje? Ele disse, acredito, e eu rompi a maldição com ele repetindo, não foi nem a pastora, veja que a descendência não era dela, a descendência era do vô, do marido dela, então ela não poderia fazer esse rompimento da maldição porque a geração não era dela, tá? O neto dela estava dentro da geração de maldição do avô, do marido dela. Tá? Então, mas o garoto podia. Então o garoto é quem fez, ele repetiu tudinho, rompendo a maldição e tudo que eu falava, ele repetia. Quando ele terminou, eu ordenei que saísse aquilo em nome de Jesus, e a partir daquele dia ele falou para a avó dele que sentiu algo saindo, e a partir daquele dia esse adolescente não teve mais nada. Eu já contei o testemunho dele aqui outra hora, e foi feito todos os exames, e para a glória de Deus esse adolescente hoje está curado, tá? Mas estava aí, estava dentro de uma maldição. E o que é maldição, gente? É pecado. Olha aqui Lamentações falando, nossos antepassados pecaram e não existem mais, e nós sofremos por causa dos seus pecados, tá? O que é maldição? É pecado. Tá? O problema é que quando fala em pecado, ninguém quer ser pecador, principalmente o crente. Quando diz que o crente está em pecado, ele já grita, já pula, e eu não, só está mentindo, né? Como se crente não tivesse pecado, como se crente não pecasse, né? Onde a própria palavra de Deus diz que aquele que diz que não é pecador está chamando o próprio Deus de mentiroso. Bom, então, pecado, maldição significa pecado. Lembra lá, hoje tomo céus e terra, testemunho contra vós, como coloco 2 caminhos diante de vós, a obediência à minha palavra e a bênção, e a desobediência à minha palavra e a maldição. Escolha, pois, a obediência para que vá bem você e a sua descendência, ou seja, receba bênçãos você e a sua descendência, vida você e a sua descendência. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, rompemos princípios bíblicos, recebemos maldições para a nossa vida e para a vida da nossa descendência. Tá aqui, Lamentações, isso aí tá em Deuteronômio, e Lamentações tá falando exatamente disso de novo, tá? Então, maldições significa pecado, tá? Então, existe maldições, existem enfermidades que são maldições herdadas, pecado, mais uma vez eu tô falando, tá? E existem enfermidades que é para a glória de Deus. Quantas vezes eu já orei por pessoas que tinham uma enfermidade que existe de maldição herdada, e eu orei e a pessoa foi curada. Então, Deus, ele não trabalha dentro de regras. Nós não colocamos Deus dentro de regras. Nós não colocamos Deus dentro de caixinha. Deus faz o que ele quer. Deus faz o que ele quer, opera da forma que ele quer. Olha aqui Jesus falando aqui com esse cego, tá? E Jesus não está dizendo que aquele cego não era pecador. Jesus não estava dizendo que a descendência dele não era pecadora. Jesus estava dizendo que aquela enfermidade foi colocada ali para ser retirada, não pelo pecado, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. Tá? Então, eu mostrei para vocês uma enfermidade na mente de um autista que foi curado só em eu repreender o demônio na mente daquela criança, tá? Os pais nem crentes são ainda, tá bom? E tô mostrando para vocês uma enfermidade que foi
curada depois que eu rompi a maldição, ou seja, rompemos a maldição, pedimos perdão pelos pecados dos antepassados, tá? Vê bem, profetas como Esdras, como Neemias, como Daniel, quando eles oravam a Deus, primeira coisa que eles faziam: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados e perdoa os pecados dos meus antepassados, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus pais. Sou sabedora de que temos pecado contra ti. Olha, são profetas como Esdras, como Neemias e como Daniel, tá? E eles reconheciam seus pecados. Eles pediam perdão pelos pecados dele e pelos pecados dos pais, ou seja, dos antepassados, tá? Então, todas as vezes que eles iam orar, eles oravam dessa forma, pedindo perdão pelos seus pecados e pedindo perdão pelos pecados dos pais, dos antepassados, tá certo? Então, é isso aí. Quando a gente faz o rompimento dessa maldição, como a gente fez com esse adolescente, a primeira coisa que a gente pede é perdão pelos pecados dos nossos antepassados, tá? Então, assim, é pecado, gente. Ou a gente assume que ou nós assumimos que somos pecadores, ou nós assumimos que somos errados, que somos falhos, independente de título, independente de unção sobre nossas vidas, independente de Deus nos usar ou não, independente de quantos diplomas eu tenho pendurado na parede, independente de religião, independente de tempo de igreja. Ou nós assumimos que somos errados, sim, somos pecadores e temos uma descendência pecadora também, tá? Ou então a gente vai continuar na maldição. Ou a gente vai continuar na prisão da mente, na prisão da alma, vai continuar na enfermidade, vai continuar. Nós temos que assumir isso se é que nós queremos romper com essas cadeias do inferno que ainda nos une e nos agarra ainda as coisas do nosso passado, tá? Ou do nosso, como eu já expliquei aqui, existe a maldição herdada e a maldição adquirida. A maldição herdada são essas, dos nossos pais, os pecados dos nossos pais, atitudes erradas que os nossos pais tiveram e que gerou maldição para nossas vidas aqui, para nossa geração aqui, tá? E atitudes erradas que nós estamos tomando hoje, gerando maldição para a vida da nossa descendência. Aí, os nossos filhos. Olha a prisão da mente dos nossos filhos. Olha lá a esquizofrenia, o autismo, olha lá, a depressão, olha lá, tá tudo lá. Então, temos que reconhecer, sim, na minha vida e na vida da minha descendência. Eu tenho que romper isso na minha vida e na vida da minha descendência. Para quê? Para que as cadeias da alma, as cadeias da mente dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa descendência sejam rompidas, gente. Para que Deus possa liberar essas crianças, esses jovens, nossos filhos, nossos netos. É necessário acontecer isso. Mas para isso acontecer é necessário que a gente creia, que a gente acredite nisso, tá? Então, assim, veja bem, olha como é sério, gente. Essa semana eu estava vendo, foi até uma pessoa que está fazendo o propósito com a gente, e ele tem também um filho esquizofrênico, e ele passou para mim essa reportagem, esse vídeo de um pastor. Eu não vou falar o nome desse pastor, tá? De um pastor que é muito conhecido. Ele foi satanista e tudo, ele tem uma história muito pesada, ele tem uma história muito séria, porque ele chegou num alto grau de satanismo. Eu tenho que falar isso porque é aí onde eu quero chegar, tá? Ele chegou num alto grau de satanismo e ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, glórias a Deus, né? Então, ele tem a esposa dele e um filho adolescente, de 16 anos, 15 ou 16 anos. E agora, no dia 23 de dezembro, na antevéspera de Natal, ele enterrou o filho dele. O filho dele se suicidou. O filho dele tinha essa é um outro nome aí, porque a medicina arranja tanto nome, sabe? Quando o diabo, dependendo da forma que o diabo trabalha, a medicina vai botando um nome diferente. Então é muito nome que eu não decoro, gente. Então, mas assim, ele se cortava, ele se achava nada, ele tinha a autoestima dele muito baixa, tá? E muito pensamento suicida, o diabo trabalhava muito na mente dele, e filho de pastor, e só que ele era depressivo,
A mãe dele tem problema com depressão também e tem uma enfermidade psicossomática. Gente, como é que é o nome daquilo? Teve 2 pessoas, uma foi curada, a outra eu não sei, porque eu nunca mais falei com ela, mas uma foi curada dessa enfermidade com a gente. A mãe desse adolescente, esposa desse pastor, tem essa enfermidade, tá? E tem depressão. O nome é fibromialgia, alguma coisa disso. Foi você, Rita, que tinha isso, não foi também ou não? Me fala, espasmos muscular. Espasmos muscular, é isso? Fibromialgia, é isso? Como é que funciona isso? O que é espasmo muscular? É contração? É fibromialgia? Acho que é isso aí, fibromialgia. Como é que é isso daí? Rita tinha, tá vendo? Rita foi curada disso aí também, mas teve uma outra pessoa que foi também curada dessa enfermidade aí. Como é que era isso aí? Fala aí, Rita, como é que funciona isso daí? O que a pessoa sente? Como é que é isso daí? Essa esposa desse pastor tem isso daí, tá? Que é uma enfermidade psicológica, contração involuntária dos músculos. Olha aí, ó. E dores em todo o corpo, contração involuntária dos músculos, ou seja, os músculos se contraem, tá? Involuntariamente, e é uma dor muito forte, tá? Porque são todos os músculos que vão se contraindo, tá? E essa pessoa tem, a esposa desse pastor tem isso daí, além da depressão. Esse pastor também estava adquirindo a depressão por conta do que estava sofrendo com o filho, tá? E o filho também passando por isso e chegou ao suicídio, que ele enterrou o filho agora, antevéspera de Natal. Tá? Então, gente, vamos entender uma coisa. Eu não sei a história dele, eu sei a história desse pastor, do testemunho dele, de como o que ele vivia lá, e ele tem vários livros. Eu não sei o processo que ele passou, o processo de rejeitar tudo que ele viveu, né? O processo de tudo isso eu não sei, mas o vídeo, eu fiquei muito chocada, porque o vídeo que eu ouvi ele falar dessa enfermidade que o filho dele tinha, ele o tempo todo, momento nenhum ele fala em Deus. Momento nenhum ele fala que Deus poderia curar essa enfermidade, que Deus poderia curar o filho dele, que Deus poderia... Ele fala assim, que Deus nem sempre cura. Ele fala exatamente assim. Deus nem sempre cura. Tá? E ele fala até de um outro termo aí que ele usou, que eu não me lembro, que eu queria me lembrar para me falar agora. Ele cita até alguns personagens bíblicos que Deus não curou, né? Como Timóteo, que eu já expliquei aqui por que Paulo não curou as enfermidades do estômago de Timóteo, que era uma enfermidade psicossomática. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso e eu vou falar de novo sobre isso, tá? Quando Paulo manda Timóteo misturar água com vinho por conta das várias enfermidades que ele tinha no estômago, tá? Ou seja, no seguinte verso fala algo que é isso aí que eu quero expressar para vocês e explicar direitinho de novo. Eu tenho isso num vídeo meu, mas eu quero explicar de novo. E Paulo está falando exatamente da enfermidade psicossomática. E o que é enfermidade psicossomática? Por que Deus não curou, Jesus não curou Timóteo através da vida de Paulo? Por quê? Porque Deus queria que Timóteo tirasse o lixo daqui de dentro. A enfermidade no estômago é lixo da alma, é psicossomático, é o somatório de lixo dentro da pessoa que gera a enfermidade no estômago. Tá? Eu tenho inúmeras pessoas que foram curadas de enfermidade no estômago, que enfermidade que o médico dizia que não tinha cura, que a pessoa tinha que conviver com aquilo, e Deus curou, tá? Através de lixo que foi tirando daqui. Tá certo? Deus pode? Claro que pode. Deus já curou. Bota a mão em nome de Jesus. Sai e saiu. É para a glória do nome de Deus. Mas na maioria dos casos, Deus quer limpar a gente de dentro para fora. Porque Deus tem muito mais do que uma cura para você. Muito mais do que uma cura física. Isso não é nada para Deus. Não é nada para Deus uma cura física. Mas Deus não vai tocar no nosso livre-arbítrio de retirar e de forçar a gente a tirar o lixo daqui da alma. Que é perdoar, que é amar. Não, Deus não vai forçar, Deus não vai tocar no nosso livre-arbítrio.
E Deus, muitas vezes, Ele quer, como tem muita gente dentro do propósito, que eu já falei, que Deus falou. Pronto, Dona Tânia foi curada dessa enfermidade. Como foi? Dona Tânia fala aí, era não sei o que, crônica do estômago. Dona Tânia foi uma que o médico virou para ela e disse: olha, você tem isso daqui, você vai ter que conviver com isso pro resto da sua vida. O médico falou isso para Dona Tânia. Você vai ter que conviver com isso pro resto da sua vida, porque não tem cura, a medicina não tem cura. Dona Tânia começou o grupo de apoio comigo. E gastrite crônica, tá aí, gastrite crônica, e o médico disse que não tinha jeito, não tinha cura, tá? E Dona Tânia começou, e através do liberar o lixo daqui de dentro, o mesmo médico que disse isso, disse para Dona Tânia assim: não sei o que aconteceu não, mas o teu estômago está como de uma criança, de um bebê. O mesmo médico que disse para ela que não tinha cura, tá? E isso foi quando ela começou a liberar isso aqui, ó. Valdivina foi curada do fluxo de sangue também, hemorragia, glória a Deus. Dona Tânia também foi curada do fluxo de sangue. Tem muito testemunho, gente. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Então, assim, enfermidades que o médico dizia que não tinha jeito, tá certo? Então, assim, eu não vi, infelizmente eu não vi em momento nenhum, você tá entendendo, falar não porque, sim, aí falou disso, né, não porque Deus não cura toda enfermidade, é assim ele expressa, é essa expressão que ele fala, Deus, por várias vezes, Deus não cura todas as enfermidades, tá? Então, assim, e aí ele não curou Timóteo, ele não curou Eliseu morreu de suas enfermidades. Claro que tem 2 ou 3 personagens bíblicos, tem pouquíssimos, 2 ou 3 personagens bíblicos que Deus mostra realmente que Eliseu, um homem tão ungido, né, com a unção dobrada de Elias, ele morreu da sua enfermidade. A Bíblia fala isso. Era tanta unção que quando ele estava morto lá dentro do buraco, né, vinha passando uns soldados com um corpo lá morto, não tinha onde botar, jogou lá na catacumba que estava Eliseu. Quando o corpo do soldado bateu no corpo de Eliseu, era tanta unção que ele voltou a viver. E Eliseu foi enterrado. Eliseu não voltou. Né? Deus tinha um propósito. Então Deus não trabalha em cima de caixinha. Mas só que isso não é o normal. Isso não é o normal que você vê na palavra. Você não vê isso na palavra. O máximo, mais que você vê na palavra de Deus, são pessoas que Jesus curou. O máximo que você vê. São pouquíssimos os casos que a palavra de Deus fala de pessoas que morreram de enfermidades dessa forma, como Eliseu, e que não foi curado como Timóteo, tá? Mas em momento nenhum você não vai encontrar na palavra, tá? Uma morte de alguém de Deus, como Eliseu, como Elias, como homens que foram usados por Deus dessa forma. Você não vai encontrar alguém morrendo com enfermidades na mente. Você não vai encontrar. Aliás, você nem ouve falar em depressão, né? Você ouve falar em demônios. Toda enfermidade que a Bíblia fala na mente que Jesus curou, ele usa demônios na mente. Tá? Então a gente está vendo, a gente vê exatamente isso. A gente não vê de forma alguma Jesus não curando ou não libertando pessoas que tinham enfermidade na mente, ou seja, demônios na mente. Tá? Então, assim, infelizmente, são coisas que a gente usa a palavra e que não bate com a palavra, não. Tá? Então, assim, eu fiquei bastante chocada com isso, chocada nesse sentido, tá? Porque são pessoas instruídas, pessoas que viveram e pessoas que simplesmente se acomodam na medicina, que eu falo, dentro da medicina para conquistar um alívio, porque a medicina mesmo fala que não tem cura, então para conquistar um alívio, tá? Então, assim, esse pastor, ele viveu uma vida muito pesada. Ele serviu a Satanás, literalmente. Ele foi um satanista. Ele chegou no último grau do satanismo. E Deus resgatou ele. Então, consequentemente, a descendência vai ser atingida, gente. Consequentemente, isso é fato. Isso é fato.
Então, a descendência atingida, o filho dele foi atingido. O filho dele foi atingido, tá? Ele sofre muita perseguição ainda. É normal. Pessoas que viveram um mundo como ele viveu, como o meu marido viveu, o diabo não vai largar a mão, não. A gente tem que viver vigiando. A gente tem que viver o reino espiritual, literalmente. Literalmente, tá? Porque Satanás é reino espiritual, assim como Deus é reino espiritual. Então, pessoas que viveram essa vida que ele viveu, que pastor Robinho viveu, que outros viveram, estão sempre sofrendo retaliações dessa forma. Ele fala que ele é muito perseguido, ele fala perseguido na igreja, inclusive. Ele fala perseguição dentro da igreja. Então, assim, é normal. Por quê? Porque pessoas estão colhendo o que plantaram. Deus perdoa? Claro que ele perdoa e lança no mar do esquecimento quando a pessoa se arrepende. Mas a colheita tem que vir. Tá? Mas existe uma forma, porque Deus é Deus que transforma maldições em bênçãos. Claro que existe uma fórmula, biblicamente falando, tá? Então, o que eu vejo, o que eu vi nessa entrevista que ele falou, foi só de medicina. Tá? Foi só nomes de remédios, nomes de enfermidades, nomes de, sabe, só transtorno, só falava em... A única coisa que ele falava de Deus é não, mas a gente orou, não, mas veio alguém pra gente orou, tá? Então, assim, gente... É impressionante, as coisas estão acontecendo, existe sim, é pecado sim, mas Deus pode transformar maldições em bênçãos sim, e nós temos que acreditar, porque se nós não acreditarmos nisso, nós não vamos receber. Tá? Então, ou a gente acredita, ou a gente crê e recebe, ou então a gente não crê não recebe, é opção nossa. Mas tudo que eu estou falando aqui tem respaldo bíblico. Tudo que eu estou falando aqui tem respaldo bíblico. Vamos terminar aqui. A gente continua isso no próximo live, tá? Porque eu ainda gostaria de falar mais um pouquinho sobre isso. A gente continua no próximo live. Então vamos orar, vamos encerrar, tá certo? Se você tem alguma dúvida, coloca aí, tá certo? Coloca. Vamos estar tirando as dúvidas dentro da palavra, tá certo? Se eu não consigo, Deus vai me dar. Se eu não sei, Deus vai me dar resposta sim às tuas perguntas, tá bom? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus que fala e testifica, tá certo? E eu tenho absoluta certeza que esse estudo é totalmente direcionado por Deus, eu tenho absoluta certeza disso, tá certo? Então, Deus vai nos dar direção sim. Deus não é Deus de confusão. Eu já tive pessoas, eu tenho pessoas que estão dentro do propósito, tá? E pessoas que entraram me questionando, mas que quando o Espírito Santo de Deus convenceu, ela entrou nos meus vídeos e o Espírito Santo de Deus começou a convencer a pessoa disso. E hoje a pessoa fala. A pessoa, não quero falar de nome, se a pessoa quiser falar, fala, mas é que a pessoa já entrou para falar com outra pessoa e disse, não, eu também pensava dessa forma, mas depois que eu comecei a ver o estudo da pastora Deise, eu estou vendo que é bíblico, então Deus está abrindo meu entendimento, tá? Então assim, não me julga por um pedaço de vídeo que você assiste, tá certo? Não me julga por um vídeo que você assiste falando de algo assim, tá bom? Entra em outros vídeos e vamos entrar no propósito, porque esse estudo é para todos nós, não tem nenhum que não precisa. Não tem um ser humano que não precisa desse estudo que nós estamos fazendo, tá bom? Vamos orar agora, tá bom? Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão na enfermidade. Se você quer orar por alguém, quer interceder por alguém, coloque a mão na enfermidade. Ou se você quer orar por alguma libertação, tá? Coloca a mão no seu coração. Se você tem alguma enfermidade, algum transtorno na mente, coloca a mão na tua cabeça. E vamos orar agora e vamos colocar tudo isso na presença de Deus, tá bom? Fecha teus olhos se você pode. Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco a tua palavra, Senhor amado, que foi lançada nos nossos corações no dia de hoje, e eu coloco o teu povo, Pai. Todo esse que me ouve nesse momento, Deus amado, Senhor, eu tenho certeza absoluta, eu não creio em coincidência, mas se essa pessoa está me ouvindo nesse momento, é porque tu tens algo para a vida dele, Pai, para a vida dela, Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abre o entendimento de cada um, Senhor, fala com cada um, revela-te a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, derrama do teu espírito de arrependimento sobre a minha vida,
sobre cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, meu Pai, que haja arrependimento, que haja transformação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, que o Senhor possa estar, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trabalhando no caráter de cada um de nós, Senhor, que o Senhor possa, Deus amado, estar falando com cada um de nós, convencendo a cada um de nós, porque Tu não és Deus de confusão, Pai, Tu és Deus Tu és Deus que fala e que testifica, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus amado, eu repreendo agora, amarro e ponho por terra, em nome de Jesus Cristo, toda obra do inferno contra a vida dessa pessoa que me ouve, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, olho grande, inveja, oração contrária, palavra de maldição sobre a vida dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda opressão maligna sobre a vida dessa pessoa agora em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo agora, Pai, todo espírito de pânico, de medo, Senhor, todo espírito de insônia, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, toda depressão, toda ansiedade, eu repreendo agora na vida dessa pessoa em nome de Jesus Cristo, todo transtorno na mente, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, em nome de Jesus, eu repreendo também, Pai amado, todo espírito de autismo na vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, que está sendo representada nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de síndrome de Down, de deficiência de atenção, repreendo todo espírito imundo de deficiência de aprendizado, repreendo todo espírito imundo em nome de Jesus Cristo, de todo espírito de esquizofrenia em nome de Jesus Cristo, de Alzheimer, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, todo espírito de tontura, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, toda convulsão, todo espírito imundo que está convulsionando o corpo desta pessoa que está me ouvindo agora, ou que está sendo representada, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, vai queimando, Senhor, toda a cadeia do inferno, Senhor, na mente dessa pessoa, vai rompendo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, coloco diante de Ti, Pai amado, a causa na justiça do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quantas pessoas que me ouvem nesse momento estão com causa na justiça, Senhor, há tantos anos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu és Deus que pode todas as coisas, Tu és Deus que julga, Pai amado, Tu és Deus que advoga, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma a causa dessa pessoa nas tuas mãos, Pai amado, trabalhista, civil, criminal, imigração, não tem causa na justiça que o Senhor não possa resolver, Senhor. Te dou graças pelas causas que o Senhor já tem liberado na justiça do teu povo que tem entrado, que tem recebido de Ti, que tem entrado no propósito, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus Cristo, fecha portas de engano na vida do teu povo, Senhor. Eu repreendo todo espírito de engano e de mentira na vida dessa pessoa que me ouve agora em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai amado, abre portas na vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Abre porta de trabalho, Senhor, porta de lugar para morar, porta de casa própria, do carro que precisa comprar, Senhor. Abre porta, Deus amado, de casamento, Senhor. Eu repreendo toda maldição na vida sentimental dessa pessoa que me ouve nesse momento agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera o casamento para essa pessoa. Libera o varão para essa varoa que me ouve, Pai, em nome de Jesus Cristo. Libera uma varoa para um varão para essa varoa que me ouve, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor possa, Deus amado, que seja um homem teu, uma mulher tua, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Prepara essa pessoa para receber, Senhor, algo de Ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, eu te peço ainda pelos casamentos, pela família, pelos filhos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, derrama do Teu Espírito de arrependimento sobre os casais, sobre as famílias, sobre os pais, sobre os filhos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu repreendo todo espírito imundo nos casamentos, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Todo espírito de adultério, Senhor, todo espírito de agressão física, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de pornografia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de sexo ilícito, Pai, na vida dos casais, das famílias, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai,
Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas mãos as famílias, Pai, volta o coração dos pais, dos pais para o coração dos filhos, volta o coração dos filhos para o coração dos pais, volta o coração do marido para o coração da esposa para o coração do marido. Deus amado, que haja libertação, Pai, que haja arrependimento, que haja perdão, Senhor, entre as famílias, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Toma tudo em tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, eu ainda repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de álcool, Senhor amado, de droga na vida dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de cigarro, de pornografia, todo espírito imundo de adultério, Senhor, de jogo, de mentira, de prostituição, de violência, eu repreendo agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, na vida dessa pessoa, opressão maligna, Pai, eu repreendo na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toma nas tuas mãos, Pai, eu ainda te peço, Senhor, pela enfermidade física do teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão, Espírito Santo de Deus. Vai tocando no sangue dessa pessoa, vai tirando todo AIDS, Senhor amado, todo diabetes, colesterol, pressão alta, toda enfermidade no sangue, Senhor, dessa pessoa, vai tirando, vai limpando agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando no estômago dessa pessoa, Pai amado, na pele, nos ossos, Deus amado, na bexiga, Senhor, vai tocando, Deus amado, vai tirando toda enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, toda dor, Senhor, em nome de Jesus, Deus amado, vai retirando todo câncer no reto, câncer na próstata, câncer nos seios, nos ovários, no fígado, Senhor amado, no útero, meu Deus, vai tirando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo câncer que já está generalizado, meu Pai, vai queimando, Senhor, eu sei que o Senhor pode, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo problema nos pulmões, Deus amado, no fígado, Senhor, em nome de Jesus, toda pedra nos rins, na vesícula, Senhor, toda infecção nos rins, na vesícula, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema na coluna, vai tocando a coluna dessa pessoa, meu Pai, vai tirando, Deus amado, toda enfermidade na coluna dessa pessoa, meu Deus, toda artrite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo problema no intestino, Senhor, no coração, no pâncreas, Deus, vai queimando, Senhor, vai tocando, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, sobre o corpo dessa pessoa, todo pólipo, Deus amado, vai retirando todo mioma, Senhor, do pâncreas, do útero, dos ovários, vai queimando, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo todo espírito de cegueira na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de surdez na vida dessa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo problema nas juntas, no joelho, vai queimando, Deus, vai queimando, Pai, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tirando toda a infecção nas juntas, todo inchaço, toda dor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai tirando, Senhor amado, no joelho, água do joelho, vai tocando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, essa pessoa, Deus amado, que teve AVC, essa pessoa que está com paralisia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo espírito de paralisia na vida dessa pessoa, no corpo dessa pessoa, no rosto, nas pernas, no corpo dessa pessoa, nos braços, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, todo espírito de paralisia que impede essa pessoa de falar, eu ordeno agora, vai saindo dessa pessoa em nome de Jesus Cristo, todo problema na garganta, câncer, infecção, vai tocando, Senhor, vai tirando, Pai, problema de asma, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, enfermidade nos pés e nas mãos, eu repreendo agora toda enfermidade nos pés dessa pessoa, toda enfermidade nas mãos dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, todo espírito de alergia, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, todo problema no nervo ciático, toda infecção no nervo ciático, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor, nas varizes, Senhor amado, dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, repreendo toda infecção urinária, problema de hemorragia, eu ordeno agora, toda hemorragia cessa agora, em nome de Jesus Cristo, todo hiperativismo na vida dessa criança, na vida desse adulto, eu rompo agora todo espírito imundo que leva essa criança, esse adulto a ser hiperativo, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todo espírito imundo que leva essa pessoa a convulsão, ao corpo dessa pessoa, dessa criança a se convulsionar, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, eu repreendo em nome de Jesus todo o terror noturno na vida dessa criança, na vida desse adulto, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai.
Toca essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Derrama do teu, abre o entendimento dessa pessoa, derrama do teu conhecimento, meu Pai, do teu entendimento, Senhor, da tua sabedoria sobre essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que seja tudo, meu Deus, para a glória do teu nome, que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Vamos receber a bênção apostólica. Se você não entrou ainda no propósito, entra, tá bom? E a leitura da Bíblia em sequência. Tá bom? É o compromisso com a palavra de Deus. Vamos lá, gente. Não deixa de Deus, a gente não tira folga. Começa de Mateus, se você não começou ainda, tá bom? Começa de Mateus, vai a todos os dias, anota onde é que você estava, no outro dia você começa. Acabou Apocalipse, vem pra Gênesis e vai virando até Jesus voltar, tá bom? 7 dias na semana, 31 dias no mês, 375 dias no ano de Deus, a gente não tira folga. E o propósito são assistir todos os vídeos, desde o primeiro, em sequência, um por dia, anotando tudo que Deus manda você fazer, obediência, e você vai ver Deus escrever uma nova história na tua vida e na vida da tua família. Eu te garanto, porque eu garanto esse Deus que eu sirvo e esse Deus que está aqui nesse estudo, é Ele quem tem operado maravilhas e vai continuar operando. Amém? Para a glória do seu nome. Vamos receber a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com os nossos familiares, com os nossos, no nosso casamento, nos nossos filhos, nas igrejas, nos pastores, as famílias dos pastores, todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém? E nós, como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos, e tudo que nós ligarmos na terra, o Senhor concordará no céu. Dizemos numa só voz, em concordância juntos. Amém. Amém? Repete comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Gente, olha, beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro nesse dia. Amém? Tchau.